gente, aproveitando também, falando sobre essa questão de clamar ao Senhor, buscar a Deus. A Bíblia fala muito disso, viu, gente? Muito disso. A Bíblia até concita a gente muito, conclama a gente muito a buscar a Deus, a clamar a Deus, a ir até a presença de Deus. Porque, na verdade, não é, meus irmãos, meus queridos, nós precisamos de Deus. A nossa alma precisa de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa vida aqui nessa terra, ela tem uma necessidade da presença de Deus. Deus aqui é indispensável, é essencial, é básico para a gente sobreviver aqui nesse mundo. Então, clame a Deus, busque a Deus. Eu queria deixar com você um versículo aqui do livro dos Salmos. Você está com sua Bíblia aí, dá uma olhadinha aí no Salmo 120, o versículo 1. Eu gosto dessa palavra, é muito linda. Ele diz assim, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Olha que lindo. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Busque a Deus, meu irmão, minha irmã. Às vezes o coração está tão apertadinho, né? A luta está tão difícil. A dor na alma tem entristecido você, tem trazido, né, profunda aflição, problemas, né? Esse mundo, ele é tão cheio de momentos de luta, né? De momentos assim de lágrimas, momentos de tristeza, tribulações, angústias. Olha, busque a Deus, clame a Deus, clame, abra o teu coração a esse Deus, com todas as forças da sua alma, sabe? Faça assim como Ana fez. A Bíblia fala que Ana queria ter um filho, o sonho de Ana era ter um bebezinho, mas ela era estéril. E num tempo, né, lá no Antigo Testamento, quando a esterilidade era uma doença incurável, não é como hoje que tem tratamentos, tem recursos na medicina, né? Naquele tempo a esterilidade era uma vergonha, a mulher estéril era desprezada, era humilhada, né? Porque ela era infrutífera, os filhos é que eram a coroa da família, né? Então uma mãe sem filhos era uma mulher pobre, era uma mulher assim, humilhada até pelas pessoas. E Ana sofria disso, mas diz a palavra que Ana subia anualmente ao templo para invocar a Deus e chorar na presença de Deus, clamando a Ele, porque naqueles dias o templo era a referência da presença de Deus, né? Naquele templo lá do Antigo Testamento, não havia essa dispensação que nós vivemos hoje, linda, do Espírito Santo, que está com a gente, que nos assessora, que está ao nosso lado, que nos consola, nos conforta, e diz até a palavra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente nem sabe muito bem como orar, né? Mas naquele tempo do Antigo Testamento, o templo era a habitação de Deus, é lá que se encontrava com Deus, lá que estava o sumo sacerdote, lá que eram oferecidos os sacrifícios. Então as pessoas afluíam a Jerusalém para o templo, para esse encontro com Deus. E a Bíblia diz que Ana, regularmente, todo ano, ela ia até o templo e ela derramava o seu coração diante de Deus. Ela clamava, ela chorava, ela implorava por um filho. Meu irmão, minha irmã, você está passando por uma luta agora aí, está difícil a batalha, está grande a dificuldade, abre o teu coração. Hoje você não precisa ir até o templo para buscar a Deus, você pode buscar a Deus onde você estiver, você pode buscar Deus aí na sua casa, você pode buscar Deus dentro do seu quarto, né? Você pode buscar Deus na rua, você pode buscar Deus dentro do seu carro, você pode buscar Deus dentro do ônibus, você pode buscar Deus em qualquer lugar, e você pode invocá-lo. Clame a Deus, busque a Deus, invoque a Deus e creia no seu coração que o Senhor Deus vai te ouvir. Olha que lindo este versículo do Salmo 120. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Que esperança linda, né?
Que segurança linda a gente pode ter. Então, por favor, não se desespere. Não fique angustiado, não fique triste, não fique abatido, não fique desiludido, não fique desesperado. Confie, clame e confie. Busque e acredite. Tenha fé no seu coração. É interessante que Ana, numa dessas vezes que ela foi orar lá, pedindo por um filho, ela estava com tanta agonia de alma, clamando a Deus, que o sacerdote Eli, que era o sacerdote que estava ali de plantão, né, dando assistência às pessoas que subiam ao templo, o sacerdote Eli, ao ver Ana ali chorando, e ela balbuciava palavras assim, em voz baixa, o sacerdote Eli achou até que ela estava embriagada, porque ela estava tão assim, emocionada, ela estava assim, tão buscando a Deus com tanta intensidade, que o Eli julgou até que ela estava bêbada, que ela estava passada, que ela tinha se embriagado, né? Mas ela não estava não, ela estava com a sua alma na presença de Deus, e dali, daquela oração, Deus concedeu a graça a Ana de engravidar e ser mãe do maior profeta que houve, que reinou em Israel, que foi o glorioso, maravilhoso, operoso profeta Samuel. Uma história linda, linda, que nasceu justamente lá daquela súplica de Ana, lá dentro do templo, naquele dia, quando ela clamou, buscou e foi a Deus com toda a sua alma, né? Sendo até mal entendida pelo sumo sacerdote, achando que ela estava embriagada. Ali ela alcançou a graça de Deus. Então, e ela fez até um voto, né? Ela disse que se Deus desse a ela esse filho, ela iria consagrá-lo por todos os seus dias ao Senhor, e assim ela fez. Quando ela teve Samuel, ela o levou lá ao profeta Elias, justamente ao sacerdote Eli, e o entregou. Garotinho ainda, criança ainda, entregou, e ele se tornou então o grande servo de Deus, chamado Samuel. Então, irmão, irmã, clame a Deus, viu? Busque a Deus. Deus tem coisas muito lindas para o seu coração. Que Ele te abençoe grandemente.